Podemos perder o amor pelo Senhor e mesmo assim continuar realizando a sua obra? É sobre isso que iremos tratar no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens de hoje. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos dando continuidade aí às nossas lições bíblicas CPAD jovens, né, lições jovens, com o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas nesse primeiro trimestre de 2024. A doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa. E a lição de hoje é a lição de número 6, que será ministrada no dia 11 de fevereiro de 2024, com o tema Doutrina do Amor ao Senhor. E nesse momento nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração eu quero pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu necessito mais uma vez que o Senhor possa me abençoar, me fortalecer, iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Só depois possamos ensinar as pessoas, porque primeiro precisamos aprender, depois praticar, para depois ensinar. Senhor, tira toda a distração, todo o impedimento, nos dá um programa edificante mais uma vez, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não se esqueça, tá bom? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, fale de onde você está assistindo. É importante que você faça isso em nome de Jesus. Vamos lá, texto principal. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Atos 2, 42 e 43. Resumo da lição: é necessário que haja doutrina e fervor espiritual para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. O texto bíblico está em Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Recomendação de vídeo. Eu estou deixando aí o Entende Tu Que Lês, Atos 2, 42 a 47, já que na nossa... no texto principal entrou Atos 2, 42 e 43, eu tô deixando aí de recomendação esse vídeo, A Igreja Primitiva e Suas Marcas, tá? Por que eu não estou explicando o texto, ou fiz um resumo do texto da nossa leitura, no nosso texto de hoje? Porque isso vai ser feito diretamente na revista, tá bem dividido, então eu não preferi não ficar não sendo repetitivo, tá? E também como vencer os males da preguiça e da procrastinação. Às vezes você vê um vídeo como esse que eu estou indicando e pensa assim, pastor, mas eu não tenho preguiça. Mas com certeza muitos de nós, a maioria de nós, estamos procrastinando, jogando coisas para frente, aonde poderíamos já estar resolvendo e a nossa vida fica ali dando um looping, ou seja, repetindo, repetindo, repetindo e nada acontece. E isso traz frustração para mim e para você. Esse vídeo tem lições importantíssimas. Eu te aconselho a assistir, não só assistir, compartilhar nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ser edificadas, porque tem lições importantes. O comentarista da lição, pastor Elias Torralbo, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Ela é dividida em 3 tópicos nesse caso. No primeiro tópico, mostrar que a igreja de Éfeso era firme na doutrina. No segundo tópico, conscientizar do perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. E no terceiro tópico, compreender que não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Vamos para a nossa introdução. A falta de doutrina produz muitos males e um deles é a mornidão espiritual. Quando não há ensino bíblico, a missão da igreja é comprometida. Precisa haver ensino, por isso que eu coloquei lá sobre a questão do Entende Tu Que Lês, as marcas da igreja primitiva. Utilizando a igreja de Éfeso como exemplo, nessa lição estudaremos a respeito de como os crentes se distanciaram do amor de Deus e de sua vontade. Veremos o perigo que cerca as igrejas na atualidade nesse aspecto. Essa lição também ressaltará, que é necessário que a igreja fundamente suas ações no zelo doutrinário e no amor fervoroso por Deus.
Então não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Tópico 1. A igreja de Éfeso era firme na doutrina. A igreja de Éfeso. Aqui vamos falar do contexto histórico dessa igreja, tá? Do ponto de vista comercial, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Por que é importante nós, se pudermos, buscar o contexto histórico da época? Porque você compreende o porquê está sendo escrito o que está sendo escrito. Não é que você depende do contexto histórico para poder entender a palavra, mas você, no sentido de interpretar, mas te dá um entendimento do motivo do porquê foi escrito aquela carta, tá entendendo? Então vamos lá. Do ponto de vista comercial, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Então ela era mais importante. Nos dias de Paulo, essa cidade tinha cerca de 250 mil habitantes e abrigava o suntuoso templo da deusa Diana, o que atraía turistas e peregrinos, aquecendo assim a economia. Então, o templo lá estava e ele era usado de uma forma comercial. Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo anunciou o evangelho ali, mas não ficou muito tempo. Atos 18, 19 e 21. E por que o templo era usado de forma comercial? Porque eles vendiam, né, miniaturas do templo, eles idolatravam aquilo, né? E o apóstolo Paulo esteve ali na sua segunda viagem missionária. Somente em sua terceira viagem missionária que o apóstolo pôde evangelizar efetivamente a cidade, tendo ficado 3 anos ali, Atos 19, 1. Então, dessa vez, na terceira viagem missionária, ele não só passa, ele passa e fica. Ele leva 3 anos naquele lugar. Provavelmente Priscila e Áquila, Priscila é a esposa, Áquila o marido, desempenharam importante papel na implantação dessa igreja e cederam a própria casa onde ela foi estabelecida, porque a igreja no Novo Testamento, ela era feita em casa. Tinha o templo, mas eles só iam lá para orar. Mas o momento, né, de culto, né, de estar ali cultuando, no caso dos cristãos, era feito em casa, tá? Atos 18, 18, 19, 1 Coríntios 16, 19. Aí alguém pode dizer, então, pastor, por isso que não tem necessidade de templo nos nossos dias. Não, 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 não. Naquele tempo, ainda não havia permissão para construir templos, porque eles estavam debaixo do domínio do Império Romano. A partir do momento que não estavam mais debaixo do domínio do Império Romano, no decorrer dos séculos, aí a igreja começou a construir templo para abrigar a igreja em si. Porque a igreja em si não é o templo, e sim é a reunião daquele povo. É o conjunto de membros daquela igreja local, tá? O casal também contribuiu com o desenvolvimento da vida cristã e do ministério de Apolo. Atos 18, 24 a 28. Então, Apolo também recebeu instruções, tá? Em relação a Cristo, a batismo com o Espírito Santo, essas coisas todas por meio desse casal. 2. A igreja de Éfeso e seus principais desafios. O que ela enfrentava? A carta aos Efésios indica os desafios que a igreja enfrentou no início. A deusa Diana era o centro da estrutura religiosa e econômica de Éfeso. Então, lá estava aquela deusa, era uma cidade idólatra, que, de acordo com a mitologia grega, era virgem e contrária ao casamento, razão pela qual a estrutura familiar da sociedade efésia era fragilizada, tornando o divórcio algo comum e banalizado. Então, os gregos, eles acreditavam muito no poder dos deuses. Então, de acordo com cada deus que eles adoravam, eles seguiam, eles acreditavam e eles seguiam aquilo que lá estava. Então, a cidade de Éfeso estava envolta de uma idolatria. E, com isso, essa questão dessa mitologia que lá havia, essa deusa era contrária ao casamento. Razão pela qual a estrutura familiar naquela sociedade era bem fragilizada e o divórcio era algo bem banalizado. Por isso, Paulo exortou os irmãos efésios a confiar na graça salvadora de Cristo, se preparar espiritualmente para a batalha, manter-se unidos na fé doutrinária, conservar a vida em santidade e nutrir a família sadia, porque os ataques vinham direto ali. Uma vez que entendemos em que contexto histórico essa igreja se encontrava, podemos compreender o motivo pelo qual o apóstolo Paulo se dedicou à instrução sobre o casamento e a família ao escrever sua carta para essa igreja. Tanto é que o comentarista deixa claro,
conservar a vida em santidade e nutrirem uma família sadia. Então, Paulo, no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele dá uma ênfase à questão ali da família. No capítulo 6, ele fala sobre a obediência, né? Os pais não irritarem os filhos obedecerem e honrarem os pais, porque naquela sociedade nada disso era levado em consideração. Então, o apóstolo precisava alinhar a vida cristã, aqueles cristãos que estavam lá, de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso, ele estava ensinando. 3. A firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. Historicamente, a igreja de Éfeso era uma das mais importantes e conhecidas da igreja do primeiro século. Então, ela era uma das mais importantes, tá? Isso não é mera casualidade, mas é fruto do seu vigor espiritual, de seu comprometimento doutrinário e de sua relação com alguns dos principais líderes que fizeram dela um referencial. Então, essa igreja tinha importância justamente porque ela tinha comprometimento doutrinário, ela tinha uma relação com aqueles que foram dos principais líderes da sua época. Então, não era uma casualidade. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo. Olha que coisa interessante, que além de ter ensinado todo o conselho de Deus, isso está em Atos 20, 27. Deixa eu colocar aqui para vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 27. Está o texto na tela aqui, enquanto eu procuro, mas não tem problema. Atos 20, 27, diz assim. Vamos lá. Olha o que Paulo diz. Ó, vou ler o 26 para dar um sentido melhor. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo não era um pregador que ele dava parte da palavra e retia parte da palavra, porque poderia achar que o povo podia pensar que não era agradável, não ia receber. Não, Paulo ensinava todo o conselho de Deus. A igreja precisa ser nutrida com todo o conselho de Deus. Não podemos distorcer o texto, deixar parte do texto para lá, não. Precisa ser ensinada com todo o conselho de Deus. Certo? Foi usado como instrumento para a realização de grandes milagres, Atos 19, 11 e 12. Foi pastoreada também por Timóteo, tão elogiado por Paulo, Filipenses 2, 19 a 23. Então você vê que quando Paulo escreve sua carta a Timóteo, sua primeira e segunda carta, Timóteo é o pastor da igreja em Éfeso. E deixado em Éfeso juntamente para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Está lá em 1 Timóteo 1, 3. Finalmente, essa igreja pôde desfrutar do pastoreio do apóstolo João, que de Éfeso liderou as igrejas daquela região e de onde escreveu o evangelho que leva o seu nome, além de suas epístolas. Certamente a igreja de Éfeso foi bem instruída e teve seus alicerces doutrinários bem estabelecidos. Ele só não escreveu de lá Apocalipse porque Apocalipse ele estava preso na ilha de Pátimo. Então, mas depois ele foi solto e ele não morreu como mártir, no sentido de martírio, ser tirado da sua vida. Ele morreu, segundo dizem os estudiosos, historiadores, de morte natural. Os outros discípulos, os outros apóstolos, todos morreram de morte sendo assassinados, nesse caso, por causa do amor da palavra do Senhor. Não é fácil. Ser cristão tem implicações. Jesus nunca escondeu isso de ninguém, nesse caso. Então, ela foi pastoreada por Paulo, foi pastoreada por Timóteo, e foi pastoreada por João, o apóstolo João. Então era uma igreja muito bem conhecida. Mas como uma igreja tão bem fundamentada na palavra, com líderes tão comprometidos, pode chegar ao ponto de abandonar seu primeiro amor? É isso que iremos compreender no próximo tópico. Tópico 2. O perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Isso aqui é sério, vamos lá. Boas obras, porém, sem amor. Nós precisamos ter muito cuidado em não trocar o nosso relacionamento com Deus pelo que fazemos para Ele. Deus está muito mais interessado em quem nós somos, em primeiro lugar, do que o que fazemos para Ele. Porque pessoas podem fazer coisas no reino e não estarem alinhados àquilo que Deus espera deles no reino. E isso aqui é muito sério. Porque no Antigo Testamento,
se muitas pessoas, algumas pessoas, grande parte das pessoas andasse fora daquilo que era correto, poderiam ser penalizados e até dependendo do tipo de pecado, porque para Deus não é questão de pecadinho, pecador, mas Deus descreve as penas do pecado. O que aconteceria? Havia pecado que era pecado que a pessoa morreria, seria executada. Então, não é porque no Novo Testamento não existe isso, e até porque não tem como existir, porque a igreja não é uma nação, Israel era uma nação. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós somos nação santa, sim, no sentido de povo santo, mas não no sentido de país. Então não pode haver esse tipo de lei, porque a igreja está em vários países e cada país tem sua lei. Então não é porque não vem um juízo direto, da mesma forma que vinha no Antigo Testamento, que nós podemos ficar desapercebidos. E aí você diz, pastor, mas então o que eu faço? Estude a Bíblia e verifique a sua vida de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Porque de acordo com o que a palavra de Deus está ensinando, é o que você vai precisar. A sua vida vai ser norteada pela palavra de Deus. Se você não nortear a sua vida pela palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai fazer o que você quer, o que você acha, e as coisas não vão funcionar. Certo? Então vamos lá. Boas obras, porém sem amor. É trágico uma igreja ter de ouvir a seguinte sentença: tenho contra ti. Tenho contra ti. Foi o que a igreja em Éfeso ouviu do Senhor Jesus, Apocalipse 2:4. Antes disso, essa igreja foi elogiada, pois era dedicada ao trabalho, no combate à maldade, no zelo pela doutrina e na perseverança nas tribulações. Então ela era dedicada no trabalho, ela combatia a maldade, ela tinha zelo na doutrina e ela perseverava nas tribulações. 4 coisas são destacadas aqui. Parecia ser uma igreja perfeita, mas havia abandonado o primeiro amor. Como é que uma igreja que abandonou o primeiro amor era dedicada ao trabalho, combatia a maldade, tinha zelo pela doutrina e perseverança nas tribulações? É como se as pessoas fizessem alguma coisa praticamente no automático, certo? Além dos bons exemplos oferecidos por essa igreja, ela também nos serve de alerta para o excesso de trabalho e o zelo doutrinário, mas sem o genuíno amor. A igreja de Éfeso é uma prova de que é possível realizar grandes e boas obras sem amor. Uma esposa ou um marido, eles podem fazer coisas dentro do casamento e o amor está ali morrendo. A decisão de amar está sendo deixada de lado. E vai morrendo. E eles vão fazendo no automático, mas não há mais amor. E isso não pode acontecer. Mas é possível uma esposa num casamento estar casada e não está mais decidida a continuar amando. Que o amor é uma decisão. Porque se nós formos acreditar no amor apenas como sentimento, nós vamos ter um problema. Deus manda amar. Como é que você controla sentimento? Você não controla ficar feliz. Não tem como. Controlar tristeza. As tristezas vêm devido a alguma circunstância que acontece. Então é algo que você não controla quando vem. Mas Deus manda, amai-vos uns aos outros. Então amor é uma decisão. E aí nós amamos. E aí o marido pode deixar de lado essa decisão. A esposa pode deixar de lado essa... mas continuar casado. Então vai ser um relacionamento frio. Vamos fazer coisas um para os outros, né? Um para o outro, nesse caso, dentro do casamento, mas vai ser algo frio. Não é isso que Deus quer. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer. Por isso Jesus diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Arrependimento tem a ver com mudança de mentalidade e mudança de direção. Quando não, brevemente virei a ti. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2:5. Os convertidos de Éfeso tinham experimentado esse amor nos primeiros anos de sua nova existência. Mas a luta contra os falsos mestres, seu ódio pelos ensinos heréticos, parece que trouxeram endurecimento aos sentimentos e atitudes rudes, a tal ponto que levaram ao esquecimento da virtude cristã suprema, que é o amor. Então, no combate às coisas erradas, eles começaram a ficar endurecidos. Porque eles viviam esse desafio de combater as heresias. E quando você combate coisas erradas, você tem que ter cuidado para você não se tornar insensível. Porque se você começa a lidar com pessoas
que gostam de enganar. E aí você está combatendo aquilo, você está se protegendo daquilo, você pode se tornar uma pessoa insensível com alguém que necessita de verdade, que precisa de verdade. Mas aí você tá tão endurecido que você agora não quer mais ajudar ninguém porque você acha que todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo está enganando. E aí não é assim que funciona. Então nós temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos endurecidos. Certo? Então, eles estavam dentro dessa situação. Pureza de doutrina e lealdade não podem nunca ser substituídos para o amor. Então a gente não pode falar assim, eu tenho pureza de doutrina, eu sou leal. Mas cadê o amor? Aonde está aquela decisão? Aonde está aquele relacionamento baseado no amor? Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons e nossa própria ortodoxia, que é a doutrina correta, não tem nenhum valor. O apóstolo Paulo diz muito claro para a igreja de Corinto, eles tinham os dons espirituais, mas faltava amor. Aí ele diz, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Pode falar a língua dos homens, língua dos anjos, se não tiver amor, de nada aproveita. Precisa de amor. Os dons sem amor não servem para nada. O serviço na obra de Deus sem amor não serve para nada. A liderança de departamento sem amor não serve para nada. A liderança da igreja sem amor não serve para nada. Pregações sem amor não serve para nada. Ensino da escola dominical sem amor não serve para nada. Falta o mais importante. Você já leu sobre o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5? Qual é a primeira virtude que começa o fruto? Amor. Gozo. Paz. Então, é a virtude que está ali em volta, a que dá base para todas as outras. Quando tem amor, tem alegria. Quando tem amor, tem paz. Quando tem amor, tem benignidade. Quando tem amor, tem bondade. Quando tem amor, tem mansidão. Quando tem amor, tem domínio próprio ou temperança, que é a mesma coisa. É preciso haver amor. Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons, nossa própria ortodoxia não tem nenhum valor. Jesus está mais interessado em nós do que em nosso trabalho. Isso é uma coisa muito séria. Pessoas estão se autoavaliando pelo que fazem para Deus. Mas Deus está preocupado em quem você é. Transformação de caráter. O principal é transformar nossa vida. É nos mudar. E uma mudança só acontece se tiver um relacionamento de verdade, baseado em amor. Senão não acontece. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. Tem gente que odeia o mal, odeia as coisas erradas, não quer praticar aquilo, mas deixa de amar. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Tem gente que está fazendo muito trabalho para Deus, muito. Mas tomou o lugar. Ele não tem tempo para orar. Ele não tem tempo para jejuar. Ele não tem tempo para meditar na palavra com a intenção de praticar. E tá lá. Sabe, num trabalho frenético. E se esquece do seu relacionamento com o Senhor. O trabalho para Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado em relacionamento com Ele do que em trabalho para Ele. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, mas nós temos que ter muito cuidado com isso. 2. O valor das boas lembranças. A igreja de Éfeso foi orientada por Jesus a se lembrar de onde caiu. Em algum momento da estrada, ela se perdeu, a fim de que se arrependesse. Volta, retorna. Vamos pensar numa estrada? Eles estavam ali, caminhando. Em algum momento, eles se perderam. A estrada tá aqui, ó. Eles perderam. É como se Jesus falasse para eles assim, ó, dá meia volta, alinha e continua. Sabe aonde você parou? Aonde parou no sentido de deixou de fazer como era o correto e passou a ir para outro caminho? A linguagem que é usada é volta, se alinha e continua em frente. Não pode ser assim. Mas foi muito sofrimento. Eu passei por muita coisa. As coisas que aconteceram me transformou nessa pessoa que eu sou. O que tem que transformar você na pessoa que você
é a palavra. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como é que o entendimento é transformado? Através da palavra. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Todas as vezes que eu e você estamos em contato com a palavra, o Espírito Santo, a palavra de Deus, que alguém pode abrir a Bíblia e não tá pregando a palavra de Deus, porque se ele der sentido ao texto que não tem, deixou de ser a palavra de Deus. Mesmo que ele tenha aberto a Bíblia. Ele tem que estar falando o que o texto diz, não o que ele acha. Então, todas as vezes que a palavra de Deus está sendo pregada, palavra de Deus, guarde isso aqui, palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo usa essa palavra para me convencer, para me confrontar, para me mostrar que o que eu estou fazendo não está correto. Palavras que massageiam o meu ego, tipo, você é uma bênção, você é vencedor, você é isso, você é aquilo, só fala isso, só isso. Isso é falado, mas só isso não pode. Porque senão ela não me dá rumo. Ela não me dá um caminho a seguir correto. Eu tô fazendo um monte de coisa que não devo e Jesus faz totalmente ao contrário. Ele nos mostra: tenho, porém, contra ti. Mas sabe qual é o nosso grande problema nos dias de hoje? Também, como sempre foi no decorrer da história humana, isso não é pra mim. Isso aí é pro vizinho, isso aí é pra minha esposa, isso aí é pro meu filho, isso aí é pro meu pai, pro meu irmão. Isso aí é pra qualquer pessoa, menos pra mim. Nós precisamos ser transformados dia após dia. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. É uma comparação, uma ilustração. A recomendação é lembra-se, arrepende-se e praticar. É lembrar-se, arrepender-se e praticar. Volta à prática. Eu posso ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Conheço casos de pessoas que leem a Bíblia toda. 3, 4, 5 vezes no ano. Já ouvi relato de quem já leu a Bíblia toda 12 vezes no ano. Todo mês li a Bíblia completa. Pastor, mas é muita leitura. É, mas eu quero até mesmo nesse caso dizer: ainda que alguém leia a Bíblia toda uma vez por mês, 12 vezes no ano, se ele ler, mas não praticar, isso não vale de nada. E eu não estou te incentivando a deixar de ler. Muito pelo contrário. No meu canal no Telegram, nós estamos fazendo aí essa aula está sendo gravada. Essa aula está sendo gravada no dia 1º de fevereiro de 2024 e vai ao ar no dia 3 de fevereiro de 2024. 3 de fevereiro. No dia 1º de janeiro começamos uma leitura bíblica em ordem cronológica do Novo Testamento. Então eu incentivo a leitura em 90 dias. Quem participa lá do canal no Telegram tá lá acompanhando. Todo dia pela manhã é postado bem cedo para ele saber qual é o texto que vai ser lido naquele dia. Ele lê. Se quiser colocar alguma coisa que aprendeu lá no canal, ele pode colocar também, se ele não achar que não, mas está acompanhando uma leitura de 90 dias. Então eu incentivo a leitura sim. Mas se você lê por ler sem a intenção de praticar, não adianta nada. Não adianta pegar a revista da escola dominical. Guarde isso aqui. Quem é professor? Isso aqui é para professor, para pregador, para pregadora, para professor de outros de seminário. Quem quer? Não adianta pegar a revista ou a matéria ou o texto da Bíblia, estudar só para pregar. Não, não, não. Tem que praticar. Primeiro, aquela mensagem tem que transformar a minha vida, a sua vida. Caso contrário, nós vamos ficar infrutíferos e podemos receber essa palavra: tenho contra ti. Então, lembrar-se, arrepender-se e praticar. A igreja deveria se lembrar de onde havia caído, ou seja, deveria considerar o que havia perdido. Advindo o arrependimento como demonstração de tristeza e voltar às primeiras obras, confirmando o arrependimento e a consciência transformada. Que o arrependimento é justamente isso, retornar, dar meia volta. Agora imagine alguém ser alertado que perdeu alguma coisa e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Então tem que ter esforço. Lembra da parábola da dracma perdida? É claro, ela aponta
para a parte do pecador que se perdeu. E aí Cristo vem buscá-lo. E ele usa a nossa vida para poder levar a mensagem. Então a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo tudo tem a ver com a questão de pessoas que se perderam e que precisam retornar. Fala da questão de Deus querer salvar vidas. Mas, olhando as lições da parábola da dracma perdida, já sabemos qual é o significado, o sentido dela, mas olhando as lições e fazendo uma comparação apenas, como comparação, não como significado, que o significado já entendemos, tem a ver com a pessoas que se perderam, pessoas que estão distanciadas, pessoas que estão longe de Deus, né? Distanciadas. E lá no Éden, Adão se distanciou. Então todo ser humano, mesmo que ele nunca tenha sido cristão, ele está distanciado de Deus. Precisa voltar à casa do Pai. Precisa. Agora nós usamos para distanciar daqueles que se desviaram da igreja, saíram da igreja. Mas todos estão distanciados da comunhão com Deus. Isso é uma grande verdade, aqueles que não estão em Cristo. Mas vamos usar as lições da dracma perdida. Aquela mulher, ela teve que fazer o quê? Para poder encontrar. Ela teve que varrer. Ela teve que iluminar. Então isso tudo aponta para quê? Esforço. Então, quem perdeu alguma coisa tem que se esforçar. Não vai conquistar da noite para o dia. Tem que se esforçar. A igreja de Éfeso recebeu a oportunidade de recomeçar e resgatar sua saúde espiritual. E alguém diz, mas aí é vergonhoso, pastor. A pessoa ficar sabendo que eu acabei desanimando, ou que eu me perdi em algum momento. Vergonhoso? Vergonhoso é você continuar fingindo que você é quem você não é. Vergonhoso é eu continuar fingindo que eu sou quem eu não sou. Porque para Deus todas as coisas são patentes. Ou será que eu e você não sabemos disso? Fale isso na sala de aula para os alunos. Vergonhoso é eu fingir que eu sou quem eu não sou. Porque sabe quem eu estou enganando? A mim mesmo. Porque nós achamos o seguinte, não, mas o pastor não sabe. Mas o ministério não sabe. Mas a liderança dos jovens não sabe. A liderança não sabe, o pastor não sabe, mas Deus sabe. E quem deve saber, quem tem que saber já sabe. Olha o que o Salmo 139 diz. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces. Ele já sabe o que você vai falar. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. No lugar dos mortos. Deus está vendo tudo. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então não há como fugir de Deus. E aí nós estamos preocupados se o pastor está sabendo, se a mãe está sabendo, quem é jovem, se o pai está sabendo, se a namorada, se já tem uma idade para namorar, está sabendo, namorada... Ei. Você tem que estar preocupado, é que Deus está sabendo. E é aí que nós temos que mudar. Porque parece que as pessoas só querem mudar, se não tiver outro jeito, quando pessoas descobrem, Deus já descobriu tudo, Deus já sabe tudo, e você vai continuar fazendo o que está fazendo? Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo? Não dá para fazer. Não dá para continuar assim, de forma nenhuma. Então a igreja recebeu uma oportunidade. Deus nos dá uma oportunidade de nos arrepender e voltar à prática que devíamos. Quem sabe abandonamos uma vida de oração, abandonamos a leitura da palavra, abandonamos várias coisas. Precisamos retornar. Certa vez Paulo tinha elogiado a igreja de Éfeso pelo seu amor por Deus e pelos outros. Está em Efésios capítulo 1, versículo 15. Mas a igreja tinha caído daquele primeiro amor. Tá? Jesus, isso está na versão Almeida Revista Atualizada. Jesus convocou essa igreja de volta ao amor. Volta. Se o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama. Às vezes nós ficamos aborrecidos que Deus está nos corrigindo. Mas vamos lá. Vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo de número 12. Vamos lá. Capítulo 12. Versículo 6. Porque o Senhor corrige
o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Certo? Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Sabe o que está sendo dito aqui? Que quem é filho tem que aceitar a correção de Deus. E se não aceita, então está dizendo, eu não sou filho. Deus, ó, eu não tô nem aí para o Senhor, porque eu não sou teu filho. Porque quem é filho tem que aceitar a correção. A igreja aqui tinha que aceitar a correção. Nós temos que aceitar a correção. Jesus convoca essa igreja de volta ao amor. Eles precisavam se arrepender, voltar para Cristo e praticar as primeiras obras. Amar como tinha amado originalmente, com entusiasmo e devoção. Algo que arde em nós. Como o salmista no Salmo 42. Estou colocando aqui para você alguns textos hoje para mostrar. Eu estou ministrando a aula e ao mesmo tempo vai me vindo as lembranças. Olha aqui, ó. Só para você ter ideia do que é esse entusiasmo e devoção. Vamos lá. Salmo 42, 1. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. O salmista está desejoso de ter relacionamento, de estar lá no templo. Por algum motivo, o salmista não estava podendo estar no templo. Por algum motivo que nós não sabemos. Ele está desejoso. É isso. O amor faz isso. O amor faz isso. Entretanto, caso se recusasse a se arrepender, Cristo disse que ele viria e tiraria do seu lugar o castiçal dessa igreja. O que quer dizer que a igreja deixaria de ser uma igreja. Na verdade, o próprio Senhor Jesus iria apagar qualquer luz que não satisfizesse o seu objetivo. Uma igreja que não é operante no sentido de primeiro amar e depois trabalhar, não tem razão de existir. A igreja tinha que se arrepender dos seus pecados. E essa igreja deixou de existir em determinada época. Porque ela veio realmente a sucumbir. Essa igreja local deixou de existir. 3. De volta ao primeiro amor. O que Jesus quis dizer com primeiro amor? Deus é a fonte de todo amor. Ele é o próprio amor. 1 João 4,8. Portanto, deixar o primeiro amor é o mesmo que se afastar de Deus. E isso implica que a igreja de Éfeso praticava boas obras, mas ao mesmo tempo estava distante de Deus. Então, quando é que eu deixo o primeiro amor? Quando eu estou distante de Deus. Quando eu trato as coisas de Deus apenas como uma formalidade. Pastor, mas isso é impossível. Como é que uma pessoa pode fazer alguma coisa para Deus e ao mesmo tempo estar distante de Deus? Vamos usar a Bíblia para responder essa pergunta. Você, professor, ou você que está estudando aqui essa lição hoje comigo aqui, você pode se basear aqui e eu vou te mostrar como isso é possível. Vamos a Isaías capítulo 1. Só que eu quero colocar a partir do versículo 12, tá? Para podermos ganhar tempo. E eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou, além de começar versículo 11. Eu vou colocar, além de começar do versículo 11, vamos colocar aqui na versão, eu vou botar na NTLH. Não é uma Bíblia que a gente vai usar no dia a dia, no sentido de levar para o templo, geralmente. A não ser se tem alguém que tem, eu não estou reprovando. Mas geralmente a maior parte usa Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Mas geralmente a NTLH é mais uma Bíblia de comparação. Pastor, mas eu não tenho uma Bíblia dessa. Você pode baixar um aplicativo. Lá no meu canal do Telegram eu até mostro lá um aplicativo que você pode baixar. Não é essa que estou mostrando aqui, porque essa que eu estou mostrando aqui... Essa que eu tô mostrando aqui é de computador, não é? Mas ela também tá lá, tá? E aí você pode baixar uma pro seu aplicativo e fazer essa comparação. Então vamos mudar para NTLH. Olha o que Deus fala aqui. Então vamos ver o seguinte. Esse povo tá fazendo culto. Esse povo tá trabalhando. Mas olha o que Deus diz aqui. Porque você vai dizer assim, como é possível alguém fazer alguma coisa para Deus e tá distante de Deus? É possível, o texto prova. O Senhor diz, eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Deus está falando. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros e cabritos. Vamos lá, versículo 12.
Quando vocês veem a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre no pátio do meu templo? Então era aquele dinamismo, era aquele ativismo, tá? Versículo 13. Não adianta nada me trazer ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporta as festas de lua nova. Deus está falando de festa, Deus está falando de sacrifício. Não, os cultos, não suporta festa de lua nova, os sábados e outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Ou seja, eles faziam coisas para Deus, mas estavam longe de Deus. E aí você vai falar assim, mas o que tem a ver pecados com estar longe de Deus? Eu vou responder essa pergunta já já. As festas de lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-lo. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Deus está falando, eu nem vou responder a oração de vocês. Porque vocês estão em transgressão contra mim. Vocês fazem sacrifício, vocês vêm a culto, vocês fazem festa para mim. Mas eu não estou recebendo nada disso porque vocês estão andando em pecado. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não ouvirei, pois os crimes mancharam a mão de vocês. As mãos estão sujas. Lavem-se, purifiquem-se, ou seja, arrependam-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Isso aqui que é uma grande questão. Tá trabalhando para Jesus, tá liderando departamento, tá dirigindo o culto, tá pregando, tá dando aula de escola dominical, mas maltrata as pessoas. Tem questão contra os outros. Não gosta de determinadas pessoas, não fala com determinadas pessoas na igreja, não dá a paz do Senhor. Isso aqui é uma aula de jovem, então eu tô falando para os próprios jovens. Mas isso aqui é de forma geral. O que adianta ir lá oferecer culto? Deus não recebe. O que adianta levantar oração? Deus não recebe. Tá aqui, ó, tá aqui. Aprenda a fazer o que é bom, trate os outros com justiça, socorra os que são explorados, defenda o direito dos órfãos e proteja as viúvas. Deus dá uma oportunidade para eles no versículo 18. Vamos lá, tem mais aqui, ó. O Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho e manchados de vermelho escuro. Mas eu vos lavarei, vocês ficarão brancos como a neve e brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, ou seja, lembra-te de onde caíste, te arrependes. É a mesma fala aqui. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão as coisas boas da terra, que a terra produz. Porque comer o melhor da terra, o que Deus está falando é o seguinte, eu não vou enviar juízo contra vocês. Mas olha o versículo 20. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, Senhor, falei. Ou seja, eu vou mandar uma nação para destruir vocês. Para matar vocês. Para vocês poderem pagar o que vocês estão fazendo com a maldade. Aí você pergunta para mim, pastor, o que tem a ver os pecados com estar longe de Deus? Isaías também vai responder. Eu vou botar aqui para vocês em Isaías, capítulo 59, versículo 1. Só que eu vou voltar para o meio da revista corrigida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Deu para entender o que o comentarista está dizendo aqui? Está prestando atenção no que está escrito aqui? O que Jesus quer dizer com o primeiro amor? Deus é a fonte do amor, ele é o próprio amor. Portanto, deixar o primeiro amor é o mesmo que afastar-se de Deus. E isso implica que a igreja de Éfeso praticava boas obras, mas ao mesmo tempo estava distante de Deus. Ou seja, tinha coisas que eles estavam fazendo que estavam deixando eles longe de Deus. Então tinha trabalho, eles combatiam as heresias, mas estavam longe de Deus. Havia atitudes no interior deles que os tiravam para longe de Deus. O convite para que voltasse ao primeiro amor indicava o interesse do Senhor de que a sua igreja permanecesse em sua presença. Paciência e trabalho não faltava à igreja de Éfeso, mas ela foi orientada a voltar às primeiras obras, pois estas foram praticadas com amor genuíno. E não fazer por fazer. Ah, não tem jeito, tem que fazer. Ah, vou pro culto hoje. Ah, hoje é domingo. Ah, hoje é dia de culto, tem que ir pro culto. Eu tenho que ir pro culto hoje que o pastor tem que ver que eu tô lá. É sério que você tá indo pro pastor ver. Não é por causa de ter amor ao Senhor, desejo como salmista no Salmo 42, de querer estar na presença do Senhor. Esse é um culto que Deus não recebe. Não, o líder do departamento tem que saber que eu tô indo. Não. Esse é um culto que Deus não recebe. É por isso que eu costumo, geralmente,
existe até um jargão muito usado, né? Você tá indo pro culto, né? E aí a gente costuma dizer que Deus abençoe, que Deus te abençoe. Mas eu gosto mais de falar o seguinte, que Deus receba o seu culto. Porque todo culto é oferecido para Deus, não é oferecido para nós. E parece que a ideia é nós irmos lá para Deus só nos abençoar, nos abençoar. Não, nós estamos indo oferecer um culto. A bênção vai vir se Deus quiser abençoar e precisa ser recebido por Deus. Então eu gosto de usar a palavra, a seguinte frase, que Deus receba o seu culto nessa noite. Você dificilmente vai me ouvir dizer para alguém, que Deus te abençoe no culto. Não, que Deus receba o seu culto. Porque para Deus abençoar primeiro, ele tem que receber seu culto. Ele não estava recebendo culto no tempo de Isaías, não. Daquele povo, não. Isso é muito sério. Sendo assim, ela foi convidada a restaurar a sua comunhão com Deus. Estava sem comunhão com Deus, apesar de estar trabalhando para Deus. Apesar dos elogios, Cristo tinha algo contra a igreja. Eles não amavam mais a Cristo como amavam no princípio. Isso aí na versão NTLH, que foi a que eu li agora há pouco. Nem se amavam uns aos outros. Os Efésios, embora elogiados pelo seu zelo em proteger a fé, tinham errado por se preocuparem mais com a doutrina correta do que com o amor. Deveriam se preocupar com ambas as coisas, porque a doutrina correta ensina a amar e eles abandonaram a questão do amor. Toda igreja deve ter uma fé pura e eliminar as heresias, mas estes bons esforços devem nascer do seu amor por Jesus Cristo e pelos outros crentes. Nós temos que ter muito cuidado, porque em nome de um zelo pela doutrina certa, correta, nós podemos ser intolerantes. Nós podemos ser insensíveis. Porque tudo isso tem que ser feito com uma dose de amor. Eu me lembro, e aqui eu estou falando de um modo operante da igreja que eu estava congregando, tá? Se tem alguma igreja em algum lugar que você é professor e que lá o modo operante é diferente, eu não estou dizendo aqui que o modo operante que eu vou falar é o único modo. Não, não é isso, para não ter problema. Mas eu me lembro que há muitos anos atrás, 1999, eu fui dirigir uma congregação. Então, estamos em 2024, 25 anos atrás. E a primeira coisa que eu tinha que fazer quando eu cheguei lá, 25 anos atrás, sabe o que era? Excluir um casal de jovens que haviam praticado o ato sexual e eles ainda não tinham se casado. Esse era o meu primeiro ato. Que o dirigente foi trocado e ele não o fez e ficou para mim resolver isso. Para eu resolver isso. E eu falei, meu Deus, se eu for entrar só pela questão da doutrina correta, do que é correto, fornicação, a igreja naquele tempo, ela excluía do hall de membro, passava um tempo excluído e depois voltava. Só que eu pensei, meu Deus, que coisa terrível. Primeira coisa, num culto de membro, porque naquele tempo havia o culto de membro, e muitas igrejas ainda há. Hoje algumas igrejas chamam mais culto da palavra, ou culto de doutrina, mas sem nenhum problema. Se tem culto de membro na sua igreja, glória a Deus por isso. Só entre os membros. Na região sudeste isso tem mudado em alguns lugares. Não estou dizendo que todos, mas o culto de doutrina, o culto da palavra é aberto para todos. Os assuntos administrativos não são mais tratados da mesma forma que era tratado no passado, apenas ali para os membros. Às vezes se faz uma assembleia geral, coisas desse tipo. E aí eu falei, como é que eu vou excluir os jovens? O que é a igreja? Meu Deus, tem misericórdia. Eu pedi, Deus, me dá sabedoria, assim. E aí o que eu fiz? Chamei eles, perguntei. Eles falaram, não, pastor, realmente nós caímos. Mas vocês pensam em casar? Não, a gente pensa em casar, vamos botar o papel para correr. Então vamos fazer o seguinte, vocês vão estar na disciplina e eu vou acompanhar vocês na disciplina. Aí sabe o que eu fiz? Eu tô falando eu, tá? Eu disse pra eles, porque quem estava disciplinado naquele tempo, e em alguns lugares ainda é assim, não pode participar de culto de membro. Só que eu abri uma exceção para que eles viessem, porque eu não queria perder eles. Então eu estava trabalhando em cima do amor. Eu fiquei preocupado em perder eles. Falei, não, eu não posso perder esses jovens. Se eu fizer desse jeito, eles vão parar, eles vão desviar, eles são jovens, eles não vão aguentar. Não, eu não posso fazer isso. Eu me preocupei. O Espírito Santo me incomodou.
Mas isso era uma norma, era uma regra que geralmente se fazia. Mas eu tinha autonomia para não fazer daquele jeito. Eu podia, como dirigente, ir por um outro caminho. Desde que eu não abonasse, passasse a mãozinha na cabeça e dissesse, fica aí, continua no pecado. Não, isso eu não podia fazer. E aí, eles foram disciplinados, não estavam mais tendo ato um com o outro e continuaram caminhando. Só que a jovem, ela parou de ir. Aí eu mandei uma comissão de visita, porque nesse tempo eu trabalhava no supermercado. Eu não tinha como ir. Eu mandei uma comissão de visita com um segundo dirigente, e aí eles me trouxeram um relatório, porque eu queria o relatório, eu queria saber o que estava acontecendo. Eu sou do tempo que mandava a comissão de visita na casa do membro quando o membro não estava caminhando. Hoje tem lugar que não tá nem aí, o membro não vai, não quer nem saber. Ah, problema dele. Eu nunca precisei de comissão de visita. Você não precisou, nem eu precisei. Eu também nunca precisei. Mas tem gente que precisa. Isso é falta de amor. É isso que Jesus está condenando na igreja de Éfeso. Falta de amor. E nós vamos se ver com Jesus. Não precisa preocupar, não. Você não precisa se levantar contra ninguém por causa disso, não. É Jesus que vai tratar desse negocinho. Jesus que vai tratar. E aí, me disseram que ela estava um pouco assim desanimada, mas aí eu dei uma palavra para que ela pudesse voltar. Ela voltou, continuaram caminhando, marcou o dia do casamento. Eu realizei o casamento deles no religioso e eles servem ao Senhor até hoje. De vez em quando eu tenho contato, eu mando uma mensagem e eles estão lá servindo o Senhor. A minha alegria é enorme. Tem filhos, devem ter até netos, talvez, acredito. Tá entendendo? Então isso aqui não é brincadeira, não. É um testemunho que eu contei e eu achei necessário contar esse testemunho aqui. Porque a falta de amor, a gente pode se esforçar, preservar a doutrina, mas faltar amor nessa parte. Ah, não temos que fazer o que é certo. Faça o que é certo com amor. Você não precisa fazer com grosseria, com insensibilidade. Faça com amor. Tanto Jesus quanto João enfatizaram o amor de uns pelos outros como uma prova autêntica do evangelho. João 13:34 diz que nós somos conhecidos pelo amor, como discípulo de Jesus. Em meio à batalha para conservar a sã doutrina e a pureza moral e doutrinária, é possível deixar de ter um espírito amoroso e caridoso. E aí em nome de preservar a pureza moral, que eles tinham caído num pecado moral, e a sã doutrina, isso tem 25 anos, a gente pode deixar de preservar o amor. E a gente deixa o amor de lado. E aí, nós tomamos decisões muito duras, que não se alinham ao amor. Então nós temos que ter muito cuidado. Tópico 3. Não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Nós podemos ter doutrina e, ao mesmo tempo, amor, fervor espiritual. Apesar de sabermos que a falta de amor na igreja de Éfeso estava ligada à falta de amor no relacionamento com Cristo e com os irmãos, isso influenciava diretamente no fervor espiritual da igreja. Paulo afirma que podemos ter dons e, se não tivermos amor, nada disso adianta. Falei. Os dons usados sem amor se transformam em armas para nos atacarmos uns aos outros. Ou para prevalecermos, para nos colocarmos à mostra, para nos beneficiarmos. O problema dos extremos. A igreja de Éfeso valorizou a doutrina, mas não permaneceu no amor de Deus. A igreja de Corinto tinha vários dons espirituais, negligenciou os ensinos bíblicos e Paulo afirmou que os crentes dali eram carnais. Então, a igreja de Éfeso tinha doutrina, mas deixou o amor de lado. A igreja de Corinto tinha dons, mas não tinha doutrina, deixava a doutrina de lado. Os extremos impedem o desenvolvimento saudável da vida espiritual da igreja. Então, na igreja de Éfeso, precisava dos dons também e precisava da doutrina. Na igreja de Corinto, precisava dos dons, mas também precisava da doutrina. Faltava amor. 2. A importância do equilíbrio. Ao criar o homem, Deus o constituiu de espírito, alma e corpo. Não por acaso, Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma que apresentasse a Deus os seus corpos, externos e visível, e renovasse o entendimento interno e invisível. E isso é a evidência de que o ser humano integral tem valor para Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Equilíbrio e não os extremos reflete o caráter de Deus
e é o que ele espera de seus filhos. Não adianta sermos zelosos pela doutrina e não termos fervor espiritual. Não adianta termos fervor espiritual e não sermos zelosos pela doutrina. Tem que ter equilíbrio. Um avião precisa de 2 asas para voar. Ele não voa com uma asa só. O Senhor não disse à igreja de Éfeso que o primeiro amor é mais importante do que o zelo doutrinário, mas que o problema consistia no fato de ter deixado a primeira função do segundo. Ou seja, deixou o amor. O desejo de Jesus é o equilíbrio. 3. Doutrina e fervor espiritual, a combinação perfeita. Uma vida cristã genuína se define pelo equilíbrio entre a compreensão do significado das Escrituras e sua prática. Não adianta compreender muito e não praticar nada. Aí alguém diz, com esse discurso que alguém diz assim, tá vendo, pastor? Não adianta nada a compreensão só da questão da Bíblia. A letra mata. A letra mata ali é a lei. A lei não aponta a salvação. Quem aponta a salvação é a graça. É pela graça que nós somos salvos. A palavra letra ali é lei. Não tem nada a ver com letra no sentido de estudar a Bíblia e ficar carnal. Pastor, mas eu conheço um monte de gente que tem formação teológica aí que tá desviado. É porque deixou de praticar. Se você deixar de praticar, eu desvio. Você desvia, qualquer um desvia. Às vezes pode não estar desviado aparentemente para as pessoas, mas Deus já sabe que está dentro da igreja desviado. Mas como isso é possível? Igreja de Sardes. Tinha crente na igreja de Sardes que estava morto, mas estava lá dentro. Pastor, isso não é possível. Não é possível? É o que eu estou dizendo. Eu estou dando aula e o Espírito Santo vai me fazendo lembrar de determinadas coisas. E aí você vai dizer assim, não é possível. É possível. Eu vou mostrar para você. A igreja de Sardes estava vivendo essa situação. Eu vou colocar aqui na tela para você rapidinho, só para você poder ter o entendimento que o que eu estou falando é real. Vou colocar aqui, ó. Em alguns lugares, igreja em Sardes, outros lugares Sardes. É o anjo da igreja que está em Sardes, é Sardes, tá? Escreve, isso diz... Deixa eu botar aqui, ó. Versículo 2. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Só que no versículo 1 ainda tá aqui, ó. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tem nome que vives e está morto. Então tinha gente morta dentro da igreja. Sabia disso? Então tem gente que vai se desviar e vai sair, tem gente que vai ficar desviada dentro da igreja. Cuidado. A vida cristã genuína se define pelo equilíbrio entre compreensão do significado das Escrituras e sua prática. A compreensão da doutrina bíblica e sua prática permite ao crente desfrutar de uma relação pessoal, real e pessoal com o Senhor, que é o que faltou à igreja de Éfeso, embora ela tenha sido bem instruída pelos seus líderes. Zelava pela doutrina, mas deixou a prática. E levava as coisas sem levar em consideração o amor. Um pai, se ele corrigir o filho sem amor, ele vai ser cruel. Ele vai agir com maldade. Ele vai ser destemperado, desequilibrado. Uma mãe também. Um pastor, a mesma coisa. Ele vai ter um desequilíbrio. Mas se ele usar o amor, aí acabou. Porque quando você ama, você olha o outro com compaixão. Você olha o outro com empatia. Você se coloca no lugar do outro. Como é que eu me sentiria num momento como esse? Você não passa a mão, porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ele tem como filho. Então, amor não é aprovação de conduta. Não é passar a mão na cabeça do filho ou do crente e dizer, não, tá tudo bem. Tá perdoado e continua do jeito que tá. Não, não é assim, não. Às vezes é necessário uma disciplina, sim, para que ele possa entender que aquilo ali é sério. Para que a igreja saiba que aquilo ali não é para ser cometido. Mas nada sem equilíbrio. Porque quando falta amor, falta equilíbrio. Aí a crueldade entra. Certo? A compreensão da doutrina bíblica e a sua prática permite que o crente desfrutar de uma relação real e pessoal com o Senhor, que é o que faltou na igreja de Éfeso, embora ela tenha sido bem instruída pelos seus líderes. Uma igreja que valoriza, busca e trabalha pelo equilíbrio entre doutrina e fervor espiritual se protege de uma falsa religiosidade. Porque se não tiver prática, acabou. Se não tiver o amor,
tudo precisa estar envolvido no amor. Conclusão. O exemplo da igreja de Éfeso reafirma que, por mais bem estruturado que possa ser, a igreja sempre terá problemas e pendências a serem corrigidas. Sempre. Essa igreja incorreu no erro da falta de equilíbrio entre o compromisso com a doutrina e o fervor espiritual, causado pelo abandono do primeiro amor e o afastamento de Deus. Sendo assim, vimos os perigos que a igreja corre quando lhe falta equilíbrio entre o preparo intelectual e o fervor espiritual. Precisa haver equilíbrio. Quando você tem relacionamento com Deus, prática, aí a coisa funciona. Você aprende, pratica, aprende, pratica. Mas se você aprende e deixa a prática, você vai ser insensível. Você vai fazer coisas que não deve, erradas. Você vai tratar pessoas com dureza, indo além do que deveria, com insensibilidade, e você também vai entrar num looping, ou seja, numa repetição. Obra, tô fazendo a obra, tô trabalhando na obra, tá? Mas a vida não condiz com aquilo que você tá fazendo. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 7, a doutrina que dá vida e expulsa demônios. 18 de fevereiro, desculpe, de 2024. E não se esqueça, entendes tu que lês, Atos 2, 42 a 47, a igreja primitiva e as suas marcas. E como vencer os males da preguiça e da procrastinação. Eu te recomendo assistir esse vídeo e compartilhar para outras pessoas. Bom, preste atenção aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, não deixe de fazer isso, certo? Divulgue, comente, fale o que você achou da lição, de que lugar está assistindo. Você pode baixar os PDFs gratuitos do canal, no meu canal no Telegram. Basta que você clique no link que está na descrição, vá para o meu canal no Telegram, lá você procure a publicação que você quer, clique nela, você vai ser levado para o meu site, dessa página, e vai ter lá um botão para você baixar. Tanto o slide em PDF, como também o resumo, né, a aula em si, tá? Antes de orar, eu quero lembrar você, caso você queira contribuir com essa obra, preste atenção, certo? Semeie no meu Ministério de Ensino, abra o seu aplicativo do banco no seu celular, né? Abra o seu aplicativo do seu banco, acesse a área Pix, lê QR Code. E aí você aponta e você lê. Ou a chave Pix, de repente você está no próprio celular, mas você quer fazer, vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entende Tu Que Lês. Aqui no canal tem o Entende Tu Que Lês, a EBD comentado online adultos e jovens, e tem a Teologia e a Vida Cristã. Tem vários vídeos aí para você assistir. Se você não pode, não tem problema. Ore pela minha vida. Eu preciso de oração, tá? Eu preciso de oração. A minha menina princesa precisa de oração. Não há nenhum problema. Tá aqui a minha esposa, Ângela Manhãs Luna. Nós precisamos, eu e minha família, né? Eu, ela e a família precisamos muito de oração. Estamos aí dentro de batalhas, lutando, fazendo a obra. O inimigo se levanta, mas a obra do Senhor não pode parar, tá? Então, se você não pode contribuir, não tem problema. E eu quero fazer só mais um aviso para nós fazermos oração. Tá vendo aqui o curso? Como facilitar, meu curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia? O link tá na descrição. Às vezes você diz assim, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Então faça esse investimento. A gente tem que fazer investimentos. Não tem jeito. Pastor, mas abra a mão às vezes de um lanche, 2 lanches. Você vai poder comprar. Os alunos têm falado o que tem achado do curso. Eu vou colocar uma hora ou outra aí para vocês, uma chamada do curso, mostrando o que tem no curso, mostrando o que os alunos do curso têm falado, porque eu acho necessário. Também canal Mulheres de Fé, dicas e devocionais. Partir, né? Essa aula já vai estar sendo dada dentro de fevereiro, mas dentro do mês de fevereiro vai começar as postagens. Mas enquanto isso, você pode se inscrever. O link também está na descrição, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você, professor, professora que está fazendo, vai ministrar essa aula. E eu também quero pedir a Deus que não deixe que nós venhamos abandonar o primeiro amor. E se tem alguém que abandonou o primeiro amor, que o Senhor possa nos ajudar a retornar à prática do primeiro amor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar a vida de cada professor, de cada professora que vai ministrar esta aula. Que o Senhor possa usá-los com a autoridade do Teu Espírito.
Se em algum momento nós temos deixado alguma coisa de lado, Senhor, que nós venhamos retornar às práticas, Senhor, que devemos praticar. As coisas que devemos praticar. Senhor, se tem algum professor desanimado, pensando em parar, desistir, não deixa de desistir, não. Se tem algum professor dizendo, ah, mas eu não tenho capacidade, o Senhor é que capacita, estuda, pratica e vai dar a lição. Senhor, eu apresento aos alunos também. Senhor, se alguém deixou o primeiro amor, que venhamos retornar ao primeiro amor, às primeiras obras. Que não venhamos fazer a tua obra, Senhor, no automático, sem querer ter relacionamento contigo. Que não tenhamos um coração endurecido, Senhor, insensível. Toma cada necessidade também aqui, Senhor, nesse caderno, que representa pedidos que fazem aí no canal. Pessoas que precisam de libertação, de salvação. Senhor, libertação das drogas, do vício da bebida, do tráfico de drogas. Pessoas que estão envolvidas com jogatina, com prostituição. Essa esposa que precisa da libertação do seu marido, esse marido que precisa da libertação da sua esposa, da salvação, salvação dos filhos, esse casal que precisa, esse casamento que precisa ser restaurado. Tenho essa pessoa que precisa ir da causa na justiça, Senhor querido, de uma porta de emprego, da cura de enfermidades, cura de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu te agradeço por mais um programa. Eu entrego a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha família, filhos, netos, irmãos, mães, minha mãe, a mãe dela. Senhor, toma todos em tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar-nos grandemente. Que o Senhor possa abençoar a família dos teus filhos também. Que o Senhor possa continuar se manifestando com poder e grande glória. E que nós não venhamos deixar o primeiro amor, Senhor. Que venhamos continuar perseverando na tua presença. Unindo, Senhor, doutrina e fervor espiritual. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Quero te agradecer, você que ficou até agora. Vou deixar vídeos de recomendação aí na próxima tela. Não deixe de se inscrever no canal Mulheres de Fé. Não deixe de se inscrever também no curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Não deixe de comentar o que você achou da lição, deixar seu like, compartilhar. Assista o vídeo Como Vencer os Males da Procrastinação e da preguiça, tá bom? Nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!